Oi, gente, tudo bem? Para algumas pessoas a gente chegou meio inesperado aqui, né? Nossa live ia ser no Facebook, mas acabou dando alguns problemas por lá e a gente vai transferir nossa live para cá. Só tô esperando a minha convidada chegar, a Olivia, que é uma pessoa super fantástica. Por fim, ela acabou de entrar. Ai, Oi, agora foi. Joy! Foi! Graças a Deus foi! Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem e tal. Gente do céu, que transtorno que foi aquele Facebook agora há pouco. Menina, meu cabelo não pode ouvir falar live que ele resolve se rebelar contra mim, assim, mas tudo bem. Duas, duas. O meu não posso nem começar a pensar em fazer live, ele já começa a se rebelar todo. Olha só o que aconteceu aqui, meu Deus, tudo bom? Mas tudo bem, vamos lá. Não, sim, sim. Seu cabelo tá lindo, fica tranquila. A linda é você! Obrigada, gente. A gente veio aqui falar de um tema bem importante, né? Para quem não conhece a Olivia, ela é uma atriz de teatro super legal, né? Ela faz alguns conteúdos também relacionados à saúde mental e o pessoal do LGBTQI+, né? Ela fala bastante sobre essa questão do suicídio durante esse setembro amarelo. E lembrando que o suicídio não acontece só em setembro, tanto que a gente está fazendo essa live em outubro, primeiro dia de outubro, né? Porque é muito importante que a gente fale sobre isso o ano todo, né? Porque o suicídio acontece o ano todo, né? Ele não escolhe só setembro para acontecer, né? Ele acontece durante o ano todo. E não é à toa que nessa pandemia a gente teve um aumento assim imenso de pessoas se suicidando por conta da quarentena. Então isso não se restringe só a setembro amarelo, né? É algo que acontece o ano todo, né? Você gostaria de se apresentar, minha amiga? Por favor, por favor. Como a Joy já disse, meu nome é Olivia, eu tenho 28 anos, eu sou atriz e publicitária e recentemente eu finalizei uma parceria com uma outra empresa voltada para o viés da psicologia, Mente Amiga, e nessa parceria eu falei durante 10 meses sobre saúde mental, principalmente para a classe LGBTQIA+, e eu falo classe por falta de palavra melhor. Então, é isso. E um dos vídeos que eu produzi para eles falava exatamente sobre esse tema que a gente vai conversar aqui hoje, que é o suicídio, né, as taxas de suicídio em pessoas LGBTQIA+, e eu estou muito agradecida com o convite, Joy. Muito obrigada por me receber. E só lembrei, só colocando uma coisa importante, a Olivia é uma mulher trans, gente. Olha só que fantástica. Ela é uma mulher trans e ela fala bastante sobre isso também. Eu conheci ela realmente nos vídeos que ela postava, enfim, ela fala bastante coisa interessante sobre esse tema. Daí a gente resolveu se unir para fazer uma live super interessante falando sobre isso, porque também se a gente pensar, pelo menos assim, do meu ponto de vista, eu sinto muita falta de gente falando sobre esse público, né? Porque, por exemplo, chega no Setembro Amarelo, o pessoal fala de suicídio, 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 adolescente, adulto, enfim, mas não se toca muito nesse público, né? É um público ainda muito desprezado, né? Um público que não é muito tocado, né? Daí isso me palpitou uma vontade de chamar alguém para fazer uma live comigo para falar um pouco sobre isso, porque é um dos públicos que mais sofrem, né, com essa questão do suicídio, até por conta do preconceito, da não aceitação, né? É um público que tem uma taxa de suicídio bem grande também, né? Sim, Joy. Tem um relatório que é publicado anualmente de uma instituição americana chamada The Trevor Project. E eles são referência mundial, são a maior instituição a cuidar, né, desse tema, o suicídio na classe LGBTQI+. Eles são a maior instituição do mundo a fazer um levantamento sobre isso.
E eles têm esse relatório anual, e no relatório de 2018, apareceu, os dados que eles apresentaram foi que ao menos 1,8 milhões de jovens estadunidenses entre 13 e 24 anos já pensou ou planejou se suicidar em algum momento de suas vidas. Ou seja, são pessoas muito jovens que já pensaram no suicídio como alívio, né, para as suas dores, para seus problemas. E dentre esses jovens, a chance de que alguns deles sejam LGBTQIA+, é 4 vezes maior. Ou seja, a chance de um LGBTQIA+, pensar em suicídio ou planejar o suicídio, por mais que ele não pratique a ação, é 4 vezes maior, exatamente por conta dos estigmas e da discriminação que esse público sofre. E também porque é um público também que, como eu falei anteriormente, não é muito se falado, né? Dentro das escolas, se a gente pegar, né, não é comentado sobre o que é cada coisa, né? A gente costuma na faculdade, a gente costumava, né, a falar que isso são caixinhas, né? Então, na escola a gente não vê muito esse estudo dessas caixinhas também, que acabam colaborando para isso. É porque muitas pessoas às vezes não sabem o que é, né? Acabam tendo preconceito com isso também. Tem toda essa questão, né, da pessoa também não se encontrar e tudo isso. Eu acho que grande parte disso vem disso, né? Dessa cultura de a gente deixar de lado, deixar na gaveta, e a gente não falar sobre isso, e a gente não ensinar isso, o que é cada coisa, e ensinar também que essas pessoas devem ser respeitadas, né? É interessante você citar esse ponto, Joy, porque eu também sinto, sim, um pouco de exclusão nesse sentido. Não exclusão, mas de falta de atenção a essa questão, porque como a gente já falou, a possibilidade de um jovem LGBTQIA+, pensar em suicídio é 4 vezes maior quando comparada aos pares cis heterossexuais. Então, quando a gente tem essa taxa, quando a gente tem esse dado e a gente pensa que a gente não fala sobre esse tema, é importante a gente refletir não só os motivos pelos quais a gente não fala, mas também a começar a pensar em como a gente vai abordar esse tema a partir de agora. É interessante de pensar nisso, né? Infelizmente as pessoas, né, o nosso governo principalmente, né, não se atenta muito a essa questão. Na verdade, eles querem até tirar da escola, né? Tem algumas leis aí, né, querendo, e é importante que a gente cite um dado super legal, assim, que eu estava assistindo para fazer essa live. Né? Esses dias, a ministra Damares, né, não vou falar assim sobre política aqui, eu acho que não é a live, não é o momento, e também não cabe a mim, realmente, exibir uma opinião um pouco mais pessoal, mas ela estava falando que sobre um vídeo de uma professora que estava falando sobre sexualidade na escola. Só que ela estava falando de uma forma infantil para aquele público que o público era infantil, né? Logo depois nesse vídeo veio a informação que quando a gente tinha esse tipo de informação na escola, os abusos sexuais em crianças diminuíram drasticamente, porque eles estudavam isso, estudavam o que era abuso, enfim, automaticamente eles sabiam disso e comunicava a escola ou os pais que isso estava acontecendo. Então diminuiu drasticamente, né? E isso é um dado muito importante, né? Quando a gente pensa em sexualidade, em tipo de orientação sexual que não é divulgado na escola, eu imagino pessoas tão angustiadas porque não sabem o que são, não sabem o que são cada coisa, né? Muitas vezes é uma oportunidade das pessoas se encontrarem, né? Eu já vi muitos relatos, por exemplo, de pessoas que se encontraram quando estava na escola estudando isso, se deparou e falou, nossa, sou isso, sabe? Se identificou e se encontrou, sabe? Por conta desses ensinos, enfim. Né? Infelizmente, é como eu falei, esse público não é olhado, esse público não é considerado, né? Esse público não tem, a gente não tem políticas legais para esse público também, né? O incentivo à questão de você não entender o que essas pessoas passam também, né? A gente vê conforme as coisas vão acontecendo, a gente percebe que eles
meio que é, não é meio que pregam, né? Eles meio que não olham para isso e daí também isso ajuda as pessoas a não entenderem o processo dessas pessoas também se entenderem, né? É bem interessante isso, né? Acho que as pessoas, não sei se as pessoas sabem, mas o processo de descoberta da sexualidade é um processo muito difícil, é um processo muito doloroso, que às vezes leva muito tempo, né? E se a gente tivesse o ensino, se a gente tivesse consideração mais por esse povo, esse processo seria um pouco mais fácil. Com certeza, Joy. Esse ponto que você tocou de não ensinar sobre sexualidade nas escolas, esse grande tabu que existe em falar sobre esse tema nas escolas, é uma coisa que a gente sempre vê nas mídias sociais, é essa mesma frase. Falar sobre sexualidade nas escolas não é ensinar a fazer sexo, é exatamente ensinar a criança a se proteger. Então, falar sobre esse assunto é muito mais uma forma de defesa às crianças do que de passar ali conteúdos aos quais elas não estejam prontas ou não devam ainda discutir por valores que a gente tem sociais e tudo mais, valores com os quais eu concordo. Acho que tudo tem hora e tem lugar. Existe um momento certo de se falar com uma criança, com um adolescente, sobre o sexo, sobre a proteção, sobre doenças venéreas e tudo mais. Mas é importante a gente citar que uma vez que esse conhecimento fosse assim, mais divulgado nas escolas, ele também seria feito por faixa etária, né? Então, como você E disse, aquela professora estava. do jeito também que a criança ela entenda realmente, né? Sim, sim. Uma coisa importante que a gente fale também aqui, né, gente, não é porque é ensinado sexualidade na escola quer dizer que seu filho vai ser homossexual, vai desenvolver outros interesses por pessoas diferentes, enfim. Né? É importante que a gente saiba que a ciência cada vez está mais caminhando para descobrir que isso tem muito mais a ver com uma questão muito mais biológica, né, do que psicológica mesmo. Então não adianta, gente, tendo ou não, se os seus filhos gostarem de pessoas do mesmo sexo ou se identificarem com outro gênero, né, outra categoria, eles vão, né? Não, não adianta, não é isso que vai diferenciar realmente uma coisa da outra. Joy, assim como também me corrija se eu estiver errada, tá? Mas eu me lembro de já ter lido isso, eu não me lembro onde, mas me lembro de já ter lido a respeito de que o suicídio, ele também está ligado a fatores genéticos. Então, não necessariamente porque eu ou você estamos em uma situação muito ruim em nossas vidas, que a gente pode chegar, digamos, à pior fase da nossa vida, isso não vai nos levar ao suicídio. A gente pode até pensar nisso, mas isso não nos levaria ao suicídio. O suicídio, na verdade, ele vem de uma característica que a pessoa já tem predisposição, e aí os fatores externos ativariam essa predisposição. Isso é verdade? Olha, eu acredito que não, na verdade. Não sei, posso estar muito errada e tal. Eu acredito que se tiver um dedo genético, assim como em outras patologias, o dedo maior é ambiental, Uhum. né? Se a gente pensar. Mas se a gente pensar nessa frase, me lembrei de uma outra coisa. A maioria das pessoas que cometem suicídio, normalmente elas recebem um diagnóstico de quadro depressivo maior, né? Que é a depressão mais comum, né? Isso é um nome mais técnico, né? É depressão maior, quadro depressivo maior, enfim, isso está lá no CID. E a depressão, ela em si tem um dedo genético também. Né? Então, se a gente tem uma mãe com depressão, a filha, né, vai nascer com um dedo ali na genética para ter uma depressão, uma predisposição para ter, né? E provavelmente assim tem grandes chances, porque se a gente tem uma mãe doente, né, o ambiente fica um pouco mais complicado também. Enfim, então tende a levar a pessoa também a ter um quadro depressivo pela essa questão ambiental, que enfim, conviver com uma pessoa com depressão não é fácil. Não, não é fácil. Então, né, combina todos esses fatores e acabam, às vezes, desencadeando no suicídio.
Tem mais uma coisa interessante que você falou, Joy, que eu acho muito legal a gente pontuar nessa live aqui, que o The Trevor Project, esse relatório que eu citei anteriormente, ele também diz que as taxas de suicídio realmente são maiores em pessoas jovens, ou seja, naquela faixa dos 13 aos 24 anos, a taxa é maior. E aí ele diz também, ele aponta que a aceitação de um adulto próximo, não necessariamente alguém da família, mas um adulto próximo a um jovem LGBTQIA+, já seria o suficiente para minimizar a chance do suicídio em 40%. Então, É, é assim, bem, é bem o que eu apontei no começo, né? Uma das principais causas dos suicídios entre o pessoal LGBTQI+, né, é a questão de não aceitação, né? Não encaixa, às vezes, dentro da família, né? A gente vê muitos casos aí, por exemplo, que quando a pessoa ela assume que às vezes gosta de uma sexualidade da mesma dela, ou se encaixa mais num perfil um pouco mais trans, ou em qualquer categoria que seja, né? Que tem muitas e muitas e muitas, que até eu fiquei surpresa quando eu estava pesquisando para essa live, né? Se encaixa em algumas outras caixinhas, é muito difícil, né? A pessoa ela aceitar, realmente quando ela assume, muitas famílias expulsam de casa, né? Não querem saber, ou ai, é um demônio, vou exorcizar, né? Vou exorcizar, essa pessoa tá endemoniada, né? Principalmente se for uma família mais que tenha uma crença religiosa mais forte, né? A gente vê isso que é muito comum, ou a pessoa muitas vezes, por exemplo, se abdicar desse desejo, né? Essa coisa da religião me lembrou um caso que eu estava vendo esses tempos atrás, de um cara que era homossexual e virou pastor e casou com uma menina e tudo mais, assim, né? Daí isso me lembrou também, né? Então, é muito difícil em alguns momentos, né? E é muito difícil também, mas a gente tem que entender, né? Que os pais também vieram, às vezes, de uma outra geração, às vezes não tiveram um estudo, porque isso não era falado, né? Era muito velado antes a questão de você gostar de um mesmo sexo ou de você se sentir diferente das outras pessoas. Era algo muito velado antigamente, né? Agora que está florescendo, ainda com muita dificuldade, né? A gente vê com esses assuntos em determinados lugares, assim, com muita dificuldade, mas está começando a florescer, sabe? Então, para esses pais também, imagino o quanto deve ser difícil entender também, né? Meu filho é diferente. para ajudar a tirar um pouco dessa demonização, eu consigo dizer a data em que a OMS deixou de considerar a transexualidade um transtorno mental. Isso aconteceu em maio de 2018, ou seja, é muito recente, tá? Sim. Então é interessante que a gente diga isso para que as pessoas que estão assistindo saibam e que possam repassar essa mensagem de que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, retirou a transexualidade da lista de doenças mentais da Classificação Internacional de Doenças, que é a CID que você citou anteriormente. E a transexualidade só permanece na CID porque exige operações médicas, então exige consultas com endocrinologista, exige acompanhamento da hormonioterapia, exige consulta psicoterápica. Por conta desses processos que são necessários para se realizar uma transição de gênero, a OMS retirou a transexualidade da categoria de doença mental, né, de distúrbio, e a colocou em uma nova categoria chamada de saúde sexual. Mas esse estigma de que transexualidade seria um transtorno mental ou uma doença já foi anulado, posso dizer assim, pela OMS. Foi anulado, mas a gente precisa anular isso na nossa cultura ainda, né? Que a gente tem ainda uma cultura, infelizmente, que considera esse tipo de pessoas assim, né, anormais ou né, diferentes, né? Tanto que muitas vezes, quando a gente sai com uma pessoa assim, né, as pessoas ficam olhando, assim, né? Sim, Como se a gente viesse como se a pessoa viesse de outro planeta, né? sim, É com certeza. interessante.
E o Supremo Tribunal Federal, em maio desse ano, votou por unanimidade, foi contra um recurso que estava sendo realizado para... Existe uma lei, que eu não me lembro agora qual é o número dessa lei, mas ela voga que, pelo Conselho Regional de Psicologia, de que não se pode realizar tratamento de reversão sexual no Brasil. E existia um processo de recurso a essa lei, mas em maio desse ano, acho que desde 2007 esse recurso estava rolando, mas em maio desse ano o Supremo Tribunal Federal votou por unanimidade permanecer a medida do Conselho Regional de Psicologia em não realizar nenhum tipo de psicoterapia, de tratamento de reversão sexual. Isso se aplica tanto à orientação quanto à identidade de gênero. Gente, porque isso era um absurdo, né? A gente ainda ter alguma coisa relacionada a isso, né? Isso foi muito discutido lá atrás, né? Quando aquela psicóloga ficou bem famosa por fazer essa questão da mudança, né? De transformar é, a pessoa que a gente gosta, por exemplo, eu gosto de uma menina, né? Mas me transformar para mim gostar de um menino, né? Acho que é Marisa Lobo o nome dela, né? Ela estava fazendo esse processo de reversão que depois também caiu por terra, né? Porque as pessoas acabavam às vezes suprimindo um desejo dela para um desejo dela mesmo de questão de gostar de uma pessoa do mesmo sexo ou se sentir em outra caixinha, enfim, né, para tentar, né, se encaixar na outra, né, e acabava não dando certo, né, porque não é ela. Essa questão de orientação é da pessoa mesmo, né? Uma coisa interessante, Joy, é que normalmente as pessoas que pregam a cura, né, a homoafetividade, a biafetividade, a pansexualidade, a transexualidade, tanto a cura a diferentes orientações sexuais, quanto a cura à identidade de gênero, normalmente essas pessoas argumentam que, mas e se a pessoa quer ser curada disso? Aí a gente tem um outro X da questão. Então, por exemplo, o argumento dessas pessoas é: e se a Olivia, eu quisesse ser curada? Eu não quisesse mais ser transexual, eu quisesse ser curada. Então, esse argumento é muito perigoso, porque daí a gente está partindo de uma sociedade que é muito preconceituosa, que faz com que essas pessoas se sintam desajustadas, que se sintam discriminadas, que tenham menos oportunidades de trabalho, que tenham menos oportunidades a condições de qualidade em ensino. E aí você cria uma bola de neve. A pessoa começa a entender que por ela ser quem ela é, por ela ter uma identidade diferente, por ela se sentir atraída por uma pessoa que ela não poderia se sentir, ela começa a achar que o problema realmente está nela e aí ela quer se curar. Então, o mais interessante não é a gente tentar curar a pessoa que quer ser curada, porque a pessoa não quer ser curada à toa, ela quer ser curada porque ela sofre preconceito. Então, eu acho que o mais interessante é a gente trabalhar a autoaceitação dessas pessoas Sim. e entender que tanto sexualidade quanto a identidade dessas pessoas se impõe ao indivíduo. Não são escolhas. O indivíduo não escolheu ser homossexual, o indivíduo não escolheu ser transexual, o indivíduo não escolheu ser bissexual, o indivíduo não escolheu nada disso. São condições que se impõem ao indivíduo e não tem cura. Sim, não tem cura, né, até porque não é uma doença. E por mais que a pessoa ela insista nessa ideia de se tratar, isso não dura muito tempo, né? A pessoa pode até seguir, mas vai chegar uma hora que ela não vai se sentir ela mesma porque aquilo não faz parte dela, né? Eu vejo muitos relatos de pessoas assim, né, que tentaram, mas, né, aquilo gerava um sofrimento tão grande, mas tão grande, que realmente elas relatam que não faziam parte dela e tal, e acabaram voltando para onde elas queriam mesmo. Mas isso pode também gerar uma frustração muito grande, né, Joy? Porque é possível que a pessoa Sim, tente tanto se adequar, tente tanto fazer parte daquele, tente tanto orgulhar os outros, tente tanto ser aceita no grupo, que essa frustração possa se tornar aí também uma iniciativa ao suicídio, né? Eu é acredito muito nisso. por isso que é importante, procurem um psicólogo,
né, para orientar vocês, para trabalhar com vocês com essas questões, é muito importante que vocês procurem um psicólogo nesse momento. Vocês não estão sozinhos, né? A gente está aqui para ajudar, para apoiar nesse processo todo, né? E a gente também tem que ter um pouco de consciência que o outro é o outro, né? O importante é a gente, né? Na verdade. E Joy, que como profissional de psicologia, que conselho você dá para pessoas que vão procurar um psicólogo para tentar ali uma autoaceitação, para tentar uma melhor integração social, e esse psicólogo sugere essas práticas que já são proibidas por lei de reversão sexual? O que que você diria para essas pessoas que não encontraram esse apoio na psicoterapia como elas imaginavam que poderiam encontrar? Eu acho assim, né? Vai embora daqui do consultório daquele psicólogo, por favor, né? Vai embora, né? É importante que a gente entenda que tem psicólogos e psicólogos, tá? Enfim, e se você não gostou realmente dessa abordagem, que realmente é muito errada, né, procure um outro profissional que você se identifique. Essa questão da identificação, ela é muito importante na terapia, porque se você não se sente acolhido com o psicólogo que você escolheu, se você não se sente à vontade com o psicólogo que você escolheu, você não vai ter, não vai sentir a vontade para falar o que você precisa falar, né? É importante que a gente não generalize tudo também, né? Enfim, eu conheço muitas e muitas pessoas que acabaram procurando muitos psicólogos, inclusive um grande amigo meu, e essas pessoas não foram muito éticas com essas pessoas, com essa pessoa em si, Os sabe? E profissionais, essa você diz. pessoa, oi? Os profissionais, você diz. É, né? Essa pessoa, ela, assim, fez coisas assim horrendas, assim, literalmente assim, que eu olho e dá vergonha da minha classe de existir profissionais desse tipo, né? São coisas bem horríveis mesmo. E ele fala para mim, eu não acredito mais na psicologia. Né? E eu falo para ele, existem profissionais e profissionais, existem profissionais que realmente não são legais, que vão às vezes prezar opiniões ou fazer práticas que não são permitidas pelo CRP. Importante que os profissionais também fiquem de olho nas resoluções que o CRP né, ele solta, para a gente estar por dentro. Mas existem profissionais muito bons que gostam realmente do que fazem tudo com muita ética, com muito esforço, e, enfim, né? É importante que a gente não generalize, né? Não é porque um profissional diz para mim que eu tenho que negar o meu desejo e eu tenho que ir atrás do que a sociedade prega, quer dizer que o outro vai te falar isso também, entende? É importante que a gente entenda isso. Mas se um psicólogo falar para você isso dentro do consultório, vai embora. Vai embora, levante e vai embora, por favor. Eu estava vendo uma psicóloga hoje, que eu sigo no Instagram, o nome dela é Tainá Mazitelli. Ela, inclusive, trabalha com a Mente Amiga. E eu estava vendo os stories dela e tal, e ela falou que ela faz psicoterapia desde os 13 anos, ela desde muito novinha. E a primeira consulta com a primeira psicóloga que ela teve, né, as primeiras vezes que ela foi, ela não se identificou com aquela psicóloga. Então, mas ela logo procurou por outra, e essa profissional que ela procurou, ela já está com ela há 8 anos. Então, ela teve uma experiência frustrada e logo depois procurou uma segunda profissional e encontrou ali não o porto seguro, mas o acolhimento que ela buscava. Comigo isso não aconteceu. Quando eu comecei a fazer as minhas sessões de psicoterapia, eu já me encontrei muito bem com a minha psicóloga. Eu sou muito grata a ela por esse processo. Faz 10 meses que eu pratico a psicoterapia. Mas é isso também, acredito nesse ponto que você está dizendo. Se eu não gostasse da abordagem dela, eu procuraria por uma outra profissional, assim, porque profissionais e métodos é o que não falta, né, Joy? Sim, é importante, assim, e também é importante que o profissional também não se culpe, porque isso não é culpa dele. Né? Por exemplo, eu tenho uma postura em terapia um pouco mais direta, né? Eu tenho uma postura muito mais ativa, apesar de seguir a abordagem psicanalítica, ser freudiana e tal, eu tenho uma postura muito mais ativa. E não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que se dá bem. Tem gente que se dá super bem
com o meu tipo de postura, tem gente que ficou comigo 3, 4 anos, enfim, e tem gente que não gosta, tem gente que chega no meu consultório e não volta mais, né? Então acontece, sabe? E não necessariamente é culpa do profissional, né? Porque querendo ou não, né, é importante que a gente fale, né? Por mais que a gente tenha a questão da técnica e da questão da teoria e tudo mais por detrás da gente, a gente querendo ou não imprime uma personalidade nos nossos atendimentos, né? Nenhum psicólogo é igual ao outro, porque somos pessoas diferentes. Joy, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Se um psicólogo chega para uma pessoa LGBTQIA+, e começa a sugerir tratamentos e terapias de reversão sexual, além de deixar de se constar com esse profissional, cabe denúncia? Como é possível fazer essa denúncia? Você sabe? É no CRP, normalmente, né? Tem um setor lá no site do CRP, ou você pode ligar no CRP, eles vão te orientar realmente O quanto CRP a é o isso. Conselho Regional de Psicologia, O é ele? Conselho Regional de Psicologia. Tá. Provavelmente, nesse caso, o profissional provavelmente abra um processo ético contra ele, porque o CRP ele não permite, ele veta, né, práticas assim. Né? Se o seu psicólogo ele fez isso, né? E eu acho que aí cabe também um porém que é muito importante, né? Que às vezes a pessoa ela tá tão machucada, mas tão machucada que ela também não quer se envolver mais com isso, né? Não quer dar mais, digamos assim, arrumar mais problemas, sabe? Só quer realmente se entender e tal. Eu acho que isso é um ponto importante. Eu acho que a gente tem que se analisar, ver se a gente quer realmente isso, como é que tá nossas emoções, né? Mas se você quiser, procura o CRP, né? Lá tem um setor de denúncia, né? Provavelmente isso vai ser apurado, eles vão até o consultório do psicólogo, o psicólogo é avisado, enfim, abre-se um processo ético dentro do CRP. E depois, se for comprovado realmente que ele pratica essas práticas, né, daí vai ter uma punição, né? Que às vezes ou saiu o nome no jornal do CRP lá para todo mundo ver que você fez, até a perca do registro, né? Por exemplo, a psicóloga Marisa Lobo, ela perdeu o registro dela. Né? Ela chegou a esse ponto até porque foi um caso muito divulgado. Ela chegou aí na televisão falar sobre essa questão da reversão sexual, infelizmente. Foi ela que Né? abriu o processo, não foi? Para tentar reverter a sanção do Conselho Regional de Provavelmente encontrou apoio da banca evangélica e tal, mas, né, mas, né, conseguiram pelo menos vetar isso, né, que é realmente um absurdo do absurdo. Joy, Eu só para lembro dizer uma que coisa, desculpa, você tinha me dito para ficar atenta aos comentários, tá? Mas aqui na minha tela não apareceu nenhum comentário desde que a gente começou a live. Por isso que eu não falei nada até agora, tá? tem um aqui, ó, e o pessoal tá vendo minha cabeça aqui. Tem um Me aqui, ó. perdoa. Aquilo para mim não aparece. Sério, não aparece para você? Não, não sei por quê. Enfim, tem um aqui, mas eu não consigo enxergar. Perdão, Desculpa. pessoal, porque eu não tô conseguindo acessar os comentários e a Joy também não. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, podem chamar ou eu ou a Joy na DM que a gente esclarece. A gente conversa. É que, na verdade, assim, né? Eu não nem comento muito por isso, mas, galera, eu tenho um problema visual, então é difícil de enxergar aqui. Enfim, mas acontece. Então, infelizmente, né? Essa mulher conseguiu tentar abrir uma lei, mas graças a Deus, né? As pessoas não aceitaram realmente essa questão, né? Sim, sim, é muito bom saber que a gente, nesse sentido, o Supremo foi sensato, né? Porque também, se não fosse, se fosse o contrário, a gente iria contra uma determinação da OMS, e isso não faz muito sentido, né, no caso. Então, mas enfim, né? Não faz muito sentido. Mas Não, a gente vai entrar em outras questões políticas aqui. exatamente, né? A gente está num governo que menino veste azul e menina veste rosa.
né? Eu É. provavelmente seria uma pessoa que sairia de azul de propósito. Joy, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Existe um centro de valorização à vida, não existe? Eu não me lembro o número que Sim, a pessoa pode ligar. Nesse caso, 188. 188. E o atendimento, ele 188. é ilimitado? Você pode ligar quando você quiser? Sim, sim. A gente teve até uma representante falando no nosso fórum, no YouTube, no sábado, e também no meu Instagram, pessoal, eu divulgo muito esse número. Até porque é muito importante que as pessoas saibam, né? Todos os meus posts têm ligue 188. Então, esse centro de valorização da vida, a pessoa pode ligar quando ela quiser, quantas vezes ela quiser, caso ela não tenha Sim, acesso a um tratamento psicoterápico. sim, até onde eu sei, sim. Eu acho que tem psicólogos que trabalham lá, mas eu vi, realmente, assim, eu não sei te dizer muito bem, eu vi uma parte do fórum da menina falando que tem pessoas mais comuns também trabalhando com essa questão do suicídio desse centro também junto. Né? Mas Existe parece que tem alguém um ali. treinamento, mas tem sempre profissional por detrás deles. Então, existe o mais importante que a gente sabe é que existe alguém ali que pode ouvir algum anseio que a pessoa que necessita e que ligou precise desse amparo, né? Eu acho que esse é o mais importante. Sim, a gente também está disponível nas redes sociais aqui da Chave da Questão. Né? Por mais que a gente não esteja mais realizando acolhimento em si, a gente sempre está disponível aqui nas redes sociais da Chave, sempre tem alguém de plantão, né? Seja de manhã, ou à tarde, ou à noite. Né? Até meia-noite sempre tem alguém ali para te ajudar. Você mandar mensagem, alguém da nossa equipe vai responder para você, dependendo do horário, é a pessoa. E, Joy, eu vou contar uma coisa agora que aconteceu na minha vida, quando eu era mais nova. E aí eu queria te perguntar, como profissional que você é. Quando eu era mais nova, eu não tinha ninguém com quem eu pudesse conversar sobre a minha identidade de gênero, sobre a minha sexualidade. Eu não tinha ninguém com quem eu pudesse conversar, porque vim de uma família conservadora e tal. Por sorte, eu nunca pensei em suicídio, mas ao longo da minha vida, acabei acumulando alguns traumas por conta desse passado que eu tive. Quando a gente está falando de alguém com realmente um quadro depressivo mais grave e potencial suicida, existe algum tipo de tratamento alternativo para que essas pessoas podem buscar para, caso elas se sintam sozinhas, caso elas não tenham acolhimento, além do centro de valorização da vida, além de psicoterapia, porque essa pessoa pode não ter dinheiro para fazer e ela pode não ter nenhum centro de referência onde ela consiga fazer isso gratuitamente, na cidade onde ela mora, ou próxima, ou com alguém que possa levá-la, se for uma pessoa menor de idade. Você conhece algum tipo de terapia alternativa? Acho que assim, em casos de depressão com potencial suicídio, potencial suicida, tô falando tudo errado. Normalmente, assim, quando a gente está em consultório, eu já falei isso até no fórum, a gente aciona todo mundo, né? A gente aciona a rede de apoio, né? Que normalmente é a família, os amigos. Normalmente a gente tenta escolher com os pacientes a rede de apoio deles. Eu toquei muito nessa tecla também no fórum, né, da importância da gente selecionar muito bem a nossa rede de apoio, porque às vezes a gente seleciona a nossa rede de apoio e às vezes lá tem uma pessoa que fala, nossa, isso aí é zoeira, ou você está brincando, ou isso não existe. E isso pode muito bem incentivar essa pessoa a cometer suicídio, ou às vezes pode piorar o quadro, né? Normalmente a gente seleciona a rede de apoio junto com o paciente antes de chamar todo mundo. Né? A gente conversa com o paciente para ver o que pode ser falado e o que não pode ser falado. Né? É tudo muito bem combinado, muito bem amarrado. Né? Essa rede de apoio é algo fundamental quando a gente pensa em suicídio, em depressão, porque são pessoas que vão estar do lado da pessoa, vão colher as pessoas, né? A gente orienta também com relação a não deixar realmente assim nenhum objeto possível da pessoa fazer o suicídio. Então,
né? Ficar de olho para ver quando ela for mexer nos talheres, ou régua, ou remédio, né? Tudo que for possível da pessoa cometer algum tipo de suicídio, né? A gente orienta que se afaste. Mas para quem não tem condição e não tem o que procurar, né? É bem interessante, assim, primeiro, que é uma dica bem legal, talvez procurar pessoas, né, em grupos de Facebook, enfim, que estejam nesse meio, que estejam passando pelo mesmo processo que você está passando. Isso talvez te ajude um pouco, né? E contar com a rede de apoio, né? Rede de apoio é muito importante, é algo muito essencial e eu sempre bato na tecla, rede de apoio. Maravilhoso, Joy, maravilhoso. Uma pergunta, a gente vai deixar essa live salva aqui na página da chave da Sim, Quitão, sim, tá? Não sim, a é, gente vai deixar. é interessante porque depois eu vou divulgar essa live na minha página e deixar lá deixar esse conteúdo de alguma forma disponível, né, para que as pessoas tenham acesso a essas informações. Muitas vezes eu acho, Joy, que o suicida, e eu posso estar errada mais uma vez, mas que o suicida também chega a praticar o ato porque não foi ouvido, né, ou ouvide porque Sim, não recebeu o devido apoio, porque o suicida também sempre dá sinais, né, de que precisa de ajuda. E às vezes esses sinais podem não ser muito claros, ou se são claros, as pessoas não levam a sério. Ah, como é que o que que você, quais seriam os sinais vermelhos que você apontaria para que tanto eu quanto quem for assistir essa live esteja atento ou atente, por favor? no meu Facebook não, no meu Instagram eu postei a semana passada algumas frases para você ficar atento, né? Tipo, eu quero morrer. Ai, né? São frases são frases para ficar um pouco mais atentos. Eu vou abrir aqui para falar para vocês, ó, que de cabeça eu não lembro, né? Mas é interessante que a gente preste atenção. Vou abrir Com aqui para certeza, mostrar para vocês. com certeza. E Joy também tem alguns comportamentos, né, que são que podem ser indicativos, né? Por exemplo, se tratando-se de um Eu adolescente que vou, tem um eu, amigo que pratica automutilação, por exemplo. A gente vai falar disso já, ó. As frases que é para a gente ficar atento. Vou ler aqui para vocês, ó. Eu vou pedir para a Milena postar no Insta da Chave Link. também para vocês, ou eu posso, eu mesmo, né? A vida não faz mais sentido para mim, queria estar morta, as pessoas serão mais felizes sem mim, eu não aguento mais viver. São frases que é para a gente ficar um pouco mais atento, né? Quando a pessoa começa a realmente a falar um pouco mais disso, né? Falar essa coisa de morte mesmo, né? É importante que a gente fique até um pouco mais atento, né? Sobre Mesmo a que pareça questão, brincadeira, né? sim, a questão dos comportamentos, né, é começar a notar, quando a gente fala de automutilação, que é algo que a gente precisa começar a notar também, né, começar a notar a vestimenta. Né, as pessoas que se automutilam, normalmente, por exemplo, tá o calor agora, a gente está no meio do verão, elas vão estar de blusa comprida, vão estar de moletom, por exemplo. Né? Para quê? Para esconder realmente os cortes que estão fazendo, né? Observar realmente algumas partes do corpo. Eu estou fazendo um curso de prevenção à automutilação e eu lembro de uma fala super legal que eu ouvi, né? Que às vezes a pessoa, para ela esconder que a auto está se mutilando, por exemplo, ela morde a bochecha por dentro, né? Então é importante que a gente esteja atento realmente a esses comportamentos, né? É importante que a gente atente também, por exemplo, se a pessoa dorme muito, também é uma Hum, pressão, né? Dorme o dia inteiro, né? É claro que às vezes pode ser sintoma do remédio e tal, isso são outras coisas. Mas assim, dorme o dia inteiro, chora o tempo todo, tá triste sem motivo,
sabe que às vezes a gente tem motivo, né? Às vezes a gente perdeu alguém, perdeu um animal que a gente gosta, aconteceu alguma coisa, daí tudo bem, mas muito triste, sem motivo, essa tristeza durar mais do que 2 semanas, né? É importante que a gente fique um pouco mais atento, realmente, assim, né? É que a gente fique mais atento também à postura corporal, né? Por exemplo, pessoas mais tristes tendem a ter os ombros um pouco mais para baixo, né? Mais caídos, né? Que a gente fique atento também a essas coisas. Legal, Joy, legal. Bom, eu acho que essas dicas, por mais gerais que elas sejam, elas acabam falando um pouco também com a classe LGBTQIA+, e muitas vezes eu acho que a gente também não fala tanto sobre esse assunto porque as pessoas não têm noção do quão mais essa vontade do suicídio afeta essa população, assim. Mas da minha parte você me esclareceu todas as minhas dúvidas e eu te agradeço muito, assim, realmente é muito bom poder compartilhar esse tipo de conhecimento. Setembro Amarelo já acabou, mas é como você também disse no começo, esse assunto a gente precisa falar todo dia, porque suicídios não acontecem só no mês de setembro. Não, né? Acontece o ano todo, né? Eu que agradeço, ali, você é uma pessoa assim, maravilhosa, realmente assim, né? A gente vai ser amiguinhas a partir de agora. Eu que agradeço realmente a sua presença, você sabe, eu já te falei que eu te admiro muito, né? Que eu sou super sua fã e que eu vou te ver no teatro quando você for fazer uma peça. Né? Só queria fazer um esclarecimento aqui que é importante, né? No meio da live, eu soltei um graças a Deus. É importante que vocês saibam que eu não estou pendendo para nenhuma religião, não estou envolvendo nenhuma questão religiosa, até porque o CRP não me permite. Isso também é muito injusto com as pessoas, né? Então, é só esse esclarecimento mesmo. Agradeço a presença da Olivia, deu certo, né? Apesar dos percalços todos, né? E foi bem legal. Foi bem legal, Eu, a gente conseguiu atingir esse povo, enfim. eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, sempre que você quiser, estou à sua disposição. Muito obrigada, eu aprendi muito com você hoje, e é isso, a gente vai se falando. Eu acho que você não consegue ver os comentários ainda, Não consigo. Gata, não consigo, não consigo. Vocês estão comentando, eu tenta, não estou tenta, vendo. tenta tocar na tela aqui. Eu já tentei, já tentei. Eu fiquei tocando várias vezes para ver se aparecia alguma coisa. Não consigo ver. Tá bom, galera, depois eu vou dar uma olhada nessa live, depois, posteriormente, e eu respondo o comentário de todo mundo. Eu vou postar essa imagem que eu falei para vocês no Instagram da Chave da Questão hoje ou amanhã. Vou ver com a Milena aqui, para ver como que a gente vai fazer. Tá? Mas eu vou disponibilizar ela para vocês, até para vocês terem um pouco de consciência. É muito importante que a gente fique atento a essas coisas, né? Enfim, então, olha, eu vou colocar realmente. Joy, eu não tô mais te ouvindo. Tá, eu falei que eu vou Agora colocar. sim. É que eu tô falando baixo. É raro, mas tô falando baixo. Eu vou colocar essa imagem no Insta da Chave para vocês verem, para vocês, até para vocês ficarem um pouco atentos a essa questão. É muito importante que a gente fique atento ao comportamento diferente, se a pessoa está falando de coisas diferentes, é bom que a gente fique atento. E o papo foi muito legal com você, Olivia, né? Lembrando também que não é porque você gosta de uma sexualidade diferente, não é porque você encaixa numa caixinha diferente do que é pregado na sociedade, quer dizer que você esteja errado, isso seja uma doença, ou que você esteja sozinho, pelo contrário, sabe? Isso faz parte de você, entenda que isso é importante. Você nunca está sozinho, você não está Parei errado. de te ouvir de novo. Eu falei para as pessoas que às vezes elas se encaixam em outras caixinhas. E não é por isso que elas estão erradas, que elas estão doentes mentais,
ou tem algum tipo de patologia como a sociedade, faz parte delas. Enfim, é importante que elas entendam que elas não estão sozinhas. Se for preciso, procura a gente da Chave da Questão. Pode me procurar também. Lá no site tem meu link para a gente agendar uma sessão, ou você pode mandar alguma mensagem aqui nas redes sociais, porque a pessoa que está de plantão vai responder, tá bom? E é isso. Você não está sozinho, isso não é doença, isso é preconceito da sociedade que prega essas ideias um pouco narcísicas. Obrigada. E estar você é uma fofa. Então, Um beijo, galera, Joy. Muito obrigada. tchauzinho. Até mais, até a próxima live. Tchau. Deixa eu desligar aqui.